Recentemente, eu assisti um documentário que falava de uma criança com dificuldade, na verdade, deficiência visual, porque aos 2 anos ele teve que tirar, né, extrair os 2 olhos cirurgicamente por conta de um câncer. E o documentário falava sobre essa criança e sobre essa mãe que acompanhava essa criança, né. E a mãe conta que quando ela teve que decidir sobre isso foi muito difícil, dá pra gente imaginar, né. E ele tinha 2 anos quando os olhos foram extraídos e ele acordou sem enxergar nada, e essa mãe, com muita dor, ela dizia a ele que, se ele quisesse, ele poderia enxergar. E isso me toca profundamente, porque primeiro eu imaginei: essa mulher é louca, né. Mas foi isso que deu forças para ele acreditar que ele poderia fazer diferente, né. Provavelmente ele bateu em muitas coisas, ele se machucou e essa mãe estava ao lado dele. E ele desenvolveu uma habilidade, ele faz um barulho com a boca e ele consegue, perceber o que tem na frente dele. Então ele corre, ele anda de bicicleta, ele joga basquete, ele faz tudo, tudo, tudo que alguém que enxerga faz, porque ele enxerga de uma outra maneira, né, como, um radar, né. Então eu fico pensando assim: olha o que essa mãe possibilitou. E ela teve que suportar ver o filho chorar, o filho se frustrar, né. E eu acho que a gente está precisando suportar um pouquinho mais isso. E a gente ajuda quando a gente faz isso, né. Nossa, que experiência bonita essa, marcante, e o quanto ela está distante do que a gente tem mais visto, né. A gente tem visto, eh, uma naturalidade sendo invadida. A gente não quer o natural. Veja, no caso dela, ela tinha um filho com uma questão muito séria. E a gente vê muitas vezes as famílias com filhos com, né, naturalmente saudáveis. Ou seja, não precisa grandes coisas, deixa o processo correr. Do mesmo jeito que esse menino precisou descobrir como viver, cada um de nós, ainda que a gente tenha a visão, a gente também precisa descobrir como viver. Mesmo que a gente tenha todos os recursos, mas a gente antecipa, a gente quer viver por eles, a gente quer antecipar possibilidades, a gente quer já ensinar como que se deve fazer. E aí a gente deixa o quê? Atrofiando, né? Não precisa tentar descobrir qual é o caminho, eu já falo para você qual é. Né? E o que é isso? A gente sabe. Na verdade, Jung fala, é a vida não vivida dos pais que acaba sendo projetada na dos filhos. Você acaba querendo reconstruir a sua história através da história deles. Então, aquilo que eu não tive, eu faço questão que ele tenha, aquilo que eu passei, ele não vai passar, aquilo que eu não pude fazer, ele vai fazer. Mas isso acaba sendo um veredicto na vida de outra pessoa, né? Porque eu não sei se ele quer passar pelo que eu queria ter passado e não pude, se ele não quer viver aquilo que para mim foi horrível, para ele pode ser que não seja e seja até necessário. Essa mãe permitiu que esse filho vivesse a vida dele. Ela poderia ter falado assim: eu vou ser seus olhos. A partir de hoje eu não vou desgrudar de você e eu vou ser os seus olhos. Ela não fez isso. Ela falou: você vai desenvolver o seu caminho, filho. Ela deu para ele possibilidade de autonomia, de crescimento. E a gente precisa aprender a fazer isso, a diferenciar as nossas histórias. Eu costumo falar, para a mãe que, eu queria tanto que minha filha tivesse feito balé, que é uma das coisas que a gente, quando era criança, queria ter feito, né? Nem sempre todo mundo pode fazer. E aí eu costumo falar, vai fazer agora. A gente já venceu tantos paradigmas, é possível. Hoje não tem mais essa limitação, antigamente não tinha como, hoje você pode. Então vai fazer, viva você a história. Porque nem tentando viver através do filho vai satisfazer essa falta, esse buraco que ficou na sua vida. Não preenche com a experiência do outro. Então, se eu der para o meu filho os brinquedos que eu não tive, se eu fizer ele estudar fora porque eu não pude, se eu indicar ele para fazer a faculdade que eu não fui capaz, eu vou deixar ele talvez infeliz e eu continuo. Porque não é possível de preencher o meu espaço com a vida de outro.
né? O espaço pode ser preenchido de dentro mesmo, não dá para vir de fora. Sim. E onde vai estar a oportunidade dele de encontrar os próprios caminhos, superar as limitações que ele tiver e ir construindo o principal, né? Eu consegui. Foi por minhas vontades, meus méritos, foi se eu cheguei aqui, se eu fiz esse desenho desse jeito, o que eu imaginei desse desenho, dessa forma, dessa brincadeira, né? Falta, acho que um pouco de paciência dos pais para suportar o medo, a frustração, o choro, aquilo que o filho não entrega de tão bom assim e que aí ele não tem o manejo de como lidar com isso. Porque a gente tirou a naturalidade dessas expressões das emoções negativas, né? Que a gente chama de negativa, mas são só emoções. Isso nos amedronta hoje, ver um filho chorando, ver um filho com acesso de raiva, isso nos choca, a gente não quer ver isso, mas isso é natural. E se eu não permitir que ele vivencie, se eu antecipar para que ele nunca se frustre, para que ele nunca se chateie, para que ele nunca se entristeça, de novo eu estou roubando um pedaço da vida dele. E eu não vou ter esse controle, porque em algum momento eu não vou estar do lado para antecipar e não deixar ele passar pela experiência que vai ser frustrante. E aí ele não vai ter recursos para lidar com aquilo que ele nunca vivenciou, porque eu não deixei vivenciar. Então, tudo que é exagero, a gente começou falando do exagero, do elogio exagerado, mas tudo que é exagero, proteção em exagero, atrofia, atenção em exagero, atrofia, elogio em exagero, atrofia. E aí a gente lembra do Winnicott com a mãe suficientemente boa. Eu preciso ser suficiente, eu preciso que ele manifeste a necessidade, para daí eu ajudá-lo a suprir com a minha ajuda, a necessidade que ele percebeu que ele tem. Eu nem tenho deixado eles sentirem a necessidade, porque eu já supri a necessidade que ele nem imaginou que ele viria a ter. Tem um pensamento que você compartilhou em algum momento a respeito do desejo, né? Que na psicanálise. Na psicanálise, a falta constitui o sujeito. Então, primeiro tem o nascimento físico, né? E quando a criança, ela acha, existe uma ilusão de completude, porque ela acha que ela e a mãe são uma coisa só, né? Então, aquele outro é uma extensão dele. Então, quando ele sente fome, está ali o leite, né? O toque, e aquilo é uma extensão. Quando ele começa, o tempo vai passando e ele começa a perceber que aquela extensão que estava ali não está mais, né? Por quê? Porque a mãe tem uma vida, né? É o que a gente chama na psicanálise de castração, não física, mas psíquica, né? Ou seja, é aí que nasce o indivíduo mental. Ele se percebe, né? E ele começa a fazer a diferenciação dele e do outro. A partir disso, aquilo que estava me completando, aquela ilusão, né? Eu não tenho mais, então aquilo me falta. E aí, pela falta é que surge o desejo. Então, não está mais ali, falta, eu tenho o desejo. E o que eu faço com esse desejo? Tudo vai me impulsionar a criar, buscar, desenvolver. Então, a civilização, o humano existe por conta da falta, não da completude. Né? E se a gente não entender isso, a gente vai ficar tentando suprir. Então, quando eu quero suprir momentaneamente, achando que coisas vão me completar, eu entro em vícios, em relações forçadas, compras desenfreadas. Mas se eu entendo que eu sou um ser de falta, tudo muda, né? E que eu posso, de repente, encaminhar isso de uma outra forma, buscando sentido na minha vida. Então, como? Generosidade, bondade, serviço ao próximo, né? Então, isso me edifica e, de alguma forma, repara esse meu vazio, essa minha falta. Mas somos faltantes. Que lindo. Merece uma reflexão particular dessa, que você desenvolva depois em algum momento. Mas então, que bonito isso. É a gente olhar para o filho e enxergar que está tudo bem se faltar. Pelo contrário, precisa faltar, porque é a falta que vai gerar desejo, que é eros, que é vida, que é você se movimentar para criar, para conquistar, para buscar. E a gente não deve roubar eros da vida de ninguém.